lá no livro de Mateus. Acharei Mateus 5. Olha, deixa eu te explicar uma coisa. Hoje, a gente falamos um pouquinho hoje pela manhã, e agora a gente vai falar sobre isso agora à noite também um pouquinho. Gente, o Evangelho de Cristo, ele funciona, ele liberta, ele cura, ele transforma. Mas isso só funciona quando nós somos humildes para obedecer. A humildade com Deus, ela te leva a lugares que você nem imagina que você poderia estar. E quando eu falo isso, eu não estou falando, se eu for humilde com Deus eu vou ficar bilionário, mas não se trata só de dinheiro não, gente. Existem outros tipos de riqueza que o dinheiro nem compra. Um casamento feliz. Tem gente aí que é cheio de dinheiro, mas não é feliz no casamento. A mulher não compreende o marido, o marido não compreende a mulher, vive só de aparência. Você está entendendo? O dinheiro, se você for bilionário, você não vai conseguir achar uma pessoa muito legal, você casar, que se entenda direitinho com você, se você não tiver Jesus. Mas se você tiver Jesus, Deus põe a pessoa certa, você vai ser feliz no seu relacionamento. Outra coisa que o dinheiro não compra é a felicidade. Existem pessoas cheias de dinheiro que a pessoa é infeliz, sofre de depressão, porque a felicidade não vem do dinheiro. Isso aí é uma coisa que satisfaz a alma do ser humano temporariamente, porque ela não sabe, ela não conhece Jesus, não conhece o Espírito Santo, então ela vai procurando coisas para tentar preencher aquele vazio, entendeu? Aqueles momentos de alegria, mas isso são apenas momentos. São coisas momentâneas. Tem gente aqui que queria, sonhou, trabalhou a vida toda para conquistar uma casa dos sonhos. Conseguiu a casa dos sonhos. Aí, legal. Aí trabalhou para conquistar o carro do sonho. Aí conseguiu o carro do sonho, tal. Olhou o carro do sonho. Você está entendendo? Mas daqui a pouco chega no fim da vida, a pessoa vai olhando e vai vendo que aquilo tudo ali é uma ilusão. Não é que seja um pecado você ter uma coisinha melhor na vida, não, isso não é um pecado. Mas isso não substitui o lugar de Deus. Isso são coisas que vai fazer bem para você assim, temporariamente. Não é uma coisa que vai trazer a verdadeira alegria para você. Tem gente que pensa que se eu tivesse muito dinheiro eu ia ser a pessoa mais feliz do mundo. E talvez você ia ser a pessoa mais infeliz do mundo. Está entendendo? A felicidade, ela vem de Deus. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Você está entendendo? E isso aí são frutos do Espírito Santo. Alegria, paz, paciência, outras coisas mais, amor. E essas coisas a gente não compra com dinheiro. Você não compra amor com dinheiro. Você pode ter um dinheiro que eu já vi pessoas cheias de dinheiro e... Quer ver? Eu conheci uma pessoa, um homem, que ele tinha muito dinheiro mesmo. Mas a mulher que ele gostava não estava nem aí para ele. Ele sofria, a mulher não era usada por Deus, a mulher estava sendo usada pelo inimigo, fazia ele sofrer pra caramba, e o dinheiro dele não conseguiu comprar o amor dela. Sabe o que aconteceu? Ela foi tirando, ele ficou pobre, ficou sem nada, e ela largou ele. Quer dizer, o dinheiro conseguiu resolver o problema dele? Conseguiu comprar o amor dela? Não. A saúde. Eu vi aí uma pessoa aí um tempo atrás aí, eu não me lembro quem foi uma pessoa muito famosa, que botaram num avião, disseram que não tinha jeito, que desenganou, né? O médico desenganou. Aí o cara pegou e botou, os parentes dele botou naquele jatinho, avião, sei lá, transportou com aquele montão de aparelho para fora do Brasil, por melhores médicos, melhores equipes médicas. Gastaram dinheiro. E a pessoa morreu. Você está entendendo? O dinheiro não conseguiu salvar. Agora, quer que eu te faça uma pergunta? Quantas pessoas já foram curadas de câncer, de graça?
que essa pessoa morreu de câncer. Viajou, pagou o melhor médico e morreu do mesmo jeito. Porque, infelizmente, eles não tinham Jesus. Eles tinham dinheiro, tinham recurso humano, mas faltava Jesus. E Jesus disse: sem mim, nada podeis fazer. Agora, quantas pessoas Jesus já curou de graça? De câncer, tuberculose, um montão de coisa. Você está entendendo que as melhores coisas, as maiores riquezas da vida, não se compra com dinheiro, é conquistado através de Jesus. O amor da sua família, você já agradeceu a Deus por isso? Às vezes sua famíliazinha é humildezinha, mas se ama. Todo mundo brinca, se abraça, tem família aí, eles são cheios de dinheiro, mas é tudo falsidade. Você está entendendo? É tudo, ó. Cara disso aqui. Um não está nem aí pro outro. Entendeu? Muito pelo contrário, estou torcendo para morrer logo para poder ficar com a herança. Não vê a hora de botar logo o pé na sepultura e vai ficar com a herança. Você está entendendo? Então, as maiores coisas da vida não é comprado com dinheiro. Outra coisa é o evangelho. Eu estava meditando num negócio lá em casa. Oi, mãe, Deus abençoe, é paz do Senhor. Te amo, tá? Amém. Manda um abraço para a minha vizinha. E eu estava meditando lá em casa no seguinte: tem pessoas que vão para a igreja buscar Jesus só por causa de, não estou generalizando que é todos não, estou falando assim, um exemplo, só atrás de bênçãos financeiras, atrás de, não, porque não sei o quê, porque eu vou para a igreja, se eu ficar com Jesus eu compro o apartamento que eu quero, aquelas coisas, entendeu? Vou melhorar de vida. Mas a pessoa pensa que só a mudança é só essa, né? Tem muitas pessoas que faz campanha e tudo atrás de bênção, prosperidade, entendeu? Aumentar a renda, fazer um montão de coisa. Pastor, é pecado a gente fazer isso? Não é pecado. Mas as pessoas que andavam atrás de Jesus, que eram curadas, os milagres que Jesus fazia, eu estava meditando isso em casa, estava curas, não estava? Multiplicação dos pães, a transformação lá do vinho. Mas, entre esses milagres que Jesus fazia, a pesca maravilhosa, que Pedro pegou aquele montão de... Mas, entre esses milagres, também havia ali o milagre da transformação da pessoa, da conversão. Aquela mulher pega de adultério. Qual foi o milagre daquela mulher? A libertação dela, a conversão dela. Qual foi o milagre da vida do Zaqueu? Dinheiro ele já tinha. Ele era rico, ele cobrava impostos abusivos, era cheio de dinheiro. Saúde também ele já tinha. Qual foi o milagre da vida dele? A libertação, a conversão dele. Então a gente tem que vir para a igreja interessado também na nossa mudança. Porque se a gente muda, tudo muda ao nosso redor, gente. Você está entendendo? Tem coisa na nossa vida que às vezes não mudou, porque às vezes tem coisas engasgadas. A gente tem que prestar atenção no que Jesus fala. E muitas das vezes, que nem eu preguei hoje de manhã, muitas das vezes as pessoas, nem todo mundo vem para a igreja disposto a aceitar a mudança. Tem pessoas que vêm e não aceitam a mudança. Você está entendendo? O João, ele estava falando ali, pastor, eu fui lá, legalizando agora a tua conta de luz, não é? Lá na tua casa. Quando nós vamos para a igreja, as coisas que estão de errado na nossa vida começam a incomodar a gente. O Zaqueu, quando ele ouviu a palavra, duas coisas que aconteceu com o Zaqueu. Primeiro, que ele passou a entender que ele estava errado. Que aquilo que ele estava fazendo estava errado. Qual foi o segundo passo? Ele decidiu se consertar. E nós, quando viemos para a presença de Deus, o que tem de errado na nossa vida, aquilo ali parece estar um carrapatinho te mordendo. Você quer consertar. Eu, quando vim para a presença de Deus com meu marido, a gente vivia tudo errado. Meu marido tinha um carro que não tinha documento, meu marido não tinha documento, a nossa conta de luz era no gato.
Você está entendendo? E outras coisas. Tudo enfunheiado, tudo nosso era assim. A internet era, como é que é? Gatonete, tudo torto. A gente veio assim, veio. Jesus aceitou a gente assim? Sim, mas Jesus não aceita a gente assim para a gente continuar assim, gente. Você está entendendo? Jesus, quando entrou na vida de Zaqueu, a primeira coisa que Zaqueu quis fazer na vida dele foi mudar, transformar, foi uma transformação, uma mudança. Eu não vou mais andar errado. E quando nós viemos para a igreja e começamos a ouvir a palavra, deixa eu te explicar, se o pecado não te incomodar, tem alguma coisa errada com você. Tem alguma coisa bloqueando a palavra em você. Você não sentiu o desejo de consertar o que está errado na sua vida? Irmão, tem alguma coisa bloqueando a palavra de Deus na sua vida. Porque você começa a se incomodar, você quer consertar aquilo. Você está entendendo? Às vezes você não tem nem condições de endireitar, mas você não vê a hora de consertar logo. Por exemplo, que nem eu, quando comecei para a igreja, eu percebi, né, meu pastor pregou, eu percebi que eu estava vivendo errado, porque eu vivia no gato. Você está entendendo? E aquilo ali começou a me incomodar. Pronto, eu entendi que eu não vivia certo, então aquilo ali ficou na minha cabeça. Caramba, eu tenho que sair disso. Mas isso me incomodou até eu conseguir sair daquilo ali. Eu não tinha condições de sair. Eu não tinha dinheiro para pagar. Aí eu até cheguei perto do pastor e falei, pastor, o senhor pregou aí? Olha só como é que a palavra muda as coisas. O pastor não sabia que eu vivia assim. Mas ele pregou aquela palavra, mexeu comigo, como mexeu com o Zaqueu. Me deu vontade de consertar a minha vida. Porque, irmão, o negócio é você sentir desejo de consertar a sua vida. Não adianta só para a igreja. Senão você estava no erro no mundo, as coisas davam errado porque você estava no erro no mundo. Aí você fica assim na igreja, você só mudou de lugar, você está no erro dentro da igreja. Você está entendendo? Só mudou de posição. Você estava no erro no mundo, agora está no erro dentro da igreja. Entendeu? Só mudou de posição. Então a gente tem que ter aquele desejo de mudar. Aí eu cheguei perto do pastor e falei assim, pastor, eu ouvi a palavra que o senhor pregou e eu estou incomodada, porque eu passei a não me sentir bem, porque eu vivia normal, assim, daquele jeito. Mas depois que eu soube que isso é errado, eu queria muito sair desse negócio de gato e tal, e eu não tenho dinheiro para legalizar a conta de luz lá de casa. E o pastor falou assim, Fabiana, preste bem atenção, Deus sabe que você já se arrependeu. Mas quando você se arrepende, irmão, você luta para sair daquele erro. Não é que não, eu me arrependi, não vou continuar até Jesus vir. Poxa, então você não se arrependeu. Você está deixando o troço rolar e Deus está vendo isso. Entendeu? Aí o que eu fiz? Deus está vendo que você já se arrependeu de sair. E Deus vai te dar a oportunidade de você sair disso. Ele já conhece teu coração e sabe que você quer sair. Eu comecei a orar, eu não relaxei no pecado. Muitos problemas de muitas pessoas é relaxar no pecado. Jesus me aceitou assim, Jesus não entende que eu sou assim. Deus já te deu a oportunidade de sair do pecado várias vezes e você não saiu. Ah, não, Deus vai entender. Aí, gente, Deus sabe quando você está fazendo, porque você não tem condições, ou quando você está deixando correr frouxo. Aí quer dizer uma desobediência a Deus. Aí eu comecei a orar, me conformei com isso. Aí todo dia eu orava, Deus, eu já entendi que isso é errado, me ajuda a sair disso. Eu quero ter uma vidazinha digna, pagar minha continha de luz, eu não quero viver mais assim. Todo dia eu orava. Todo dia. Aí tá, orando. A Bíblia diz que os roubadores não herdarão. Eu falei, não pode Jesus vir chegar aqui e a gente está tudo desse jeito, tudo errado. Gente, o que está escrito na Bíblia, cada detalhe, cada vírgula é 100% verdade. Se a gente não cumprir isso aqui, vai vir um duro juízo pela frente. E eu não queria arriscar, não é ruim. Aí eu comecei a pedir força, pedir a Deus. Aí até que um dia Deus deu a oportunidade. Meu marido estava desempregado, a gente não tinha condições de pagar porque ele estava desempregado. Nessa época ele passou quase 2 anos desempregado. A gente orando. Ele fazendo biscate, o biscate não dava.
Mas aí a gente orando, Deus proveu um emprego para ele. Ah, pastor, ele ganhava rios de dinheiro? Não, pouquinha coisa mais de um salário. Mas era certinho o pagamento dele. Isso já foi o suficiente para a gente começar a acertar a nossa vida. Bom, vamos ver, não vai dar conta, vamos embora. Aí pedimos um relógio, que era o nome do pastor, pedimos um relógio que estava com o nome do meu marido, passou com o nome do meu marido, que é esse mesmo relógio aí. Depois que ele faleceu, passou com o meu nome. Eu passei com o meu nome. Então o Igor que passou para mim, pedimos um relógio, começamos a pagar nossa continha de luz. O carro estava bonitinho. O carro dele estava bonitinho, o carro dele. Eu só olhava, puxa, Samuel, está bonito esse carro. Mas ele falou, teve um dia que ele chegou lá em casa, ele ficou numa alegria quando comprou aquele carro, que ela comprou lá, teve um dia que ele chegou lá e falou, aí ele chegou lá um dia em casa e falou assim, Fabiana, olha só, eu passei lá, eu sei que eu estou ganhando pouco, mas pouco com Deus é muito. Que agora eu estou aprendendo lá no Pastor Mota, eu quero fazer as coisas direitinho com Deus. Não adianta a gente ficar vivendo errado. Eu passei ali na autoescola, primeiro eu paguei a autoescola, vou pagar assim, parcelado. E olha que naquela época a autoescola não era baratinha, entendeu? Aí ele falou, vou pagar por mês. Mas ele estava pagando R$200 por mês a autoescola. Não era baratinha naquela época. Mas ele vinha de Saracuruna, é longe, gente, é chão. 3 ônibus, ele vinha de Saracuruna, ele soltava direto na autoescola lá da Pinheiro. Ele saía de lá 10 horas, que era a última aula. Ele fez a autoescola de noite. Na autoescola, as aulas dele todinho foram praticamente tudo de noite. Só a prova que foi durante o dia. Aí ele fez, olha, ele chegava em casa do trabalho, ele saía da Saracuruna, soltava na autoescola, saía da autoescola 10 horas, chegava em casa 10 e pouco, ele saía 4 horas da manhã. E ele ainda ia lá para o quarto estudar, pegava o celular, ó, simulado, caderninho simulado, quando a gente quer, a gente faz. Deus fica olhando lá de cima quando a pessoa é meio desleixada com as coisas de Deus. A pessoa não tem aquele temor de Deus para obedecer. Olha que para ele foi um esforço, para ele foi muito mais esforço do que para mim. Eu mesmo com a igreja aqui, ó, foi uma correria, mas eu fiz. Aí o que aconteceu? Ele conseguiu passar, graças a Deus acho que viu o sofrimentozinho dele, que ele vinha tarde da noite, Deus não deixou ele repetir, ele passou de primeira. Até porque meu marido também já dirigia, né? Ele só estava querendo pegar a carteira. E aí, nisso que ele estava fazendo autoescola, ele chegou lá em casa falando, eu vou vender esse carro. Eu falei, não é essa, mas você vai vender esse carro, você vai ficar sem carro nenhum, você está fazendo autoescola. Não, eu vou vender esse carro, porque eu não vou ficar com esse carro, porque o valor do documento do carro passava o valor do carro. Não valia a pena, o documento era muita coisa para pagar que tinha atrasado. Não vale a pena eu comprar. Se eu pagar o documento desse carro, é melhor comprar outro. E eu não vou ficar andando com o carro errado. Tem documento, não, eu faço a autoescola. Depois, se for da vontade de Deus, Deus vai me dar um negócio certo. Aí ele pegou e vendeu o carro. Ficou sem carro. Aí foi. Ia de ônibus, voltava de ônibus, aquela coisa toda. Fez a autoescola, pegou a carteira. Conseguiu tirar a carteira de habilitação. Aí mais lá para frente, Deus abençoou ele, né? O patrão dele que trabalhava lá com ele, vendeu aquele carro, que era aquele Peugeot, que na época ele não estava ruim, porque ele não pegou enchente, era muito pelo contrário. Eu já cansei de ir para Caxias com ele, com aquele carro, o carro estava muito bom. Vendeu o carro para ele, com documento tudo certinho. Você está entendendo? E aí o Samuel passou, ele ia para o trabalho de carro, estava de carro, a carteirinha dele, tranquilo, acertou o nomezinho dele, estava sujo, ele foi lá, pagou, não sei o que, seu parceláriozinho, limpou o nome dele, e a gente foi acertando a nossa vida. Você está entendendo? Depois o meu marido faleceu, aí foi eu, fiquei com o carro ali, ó, um tempão dentro da garagem. Ah, mas por que tu não pede Joaquim Severino para te ensinar a dirigir?
O pastor falou, Fabiana, não saia com esse carro sem carteira. A Bíblia diz o quê? Obedecei a vosso pastor. E se você fizer isso, você está passando por cima da palavra de Deus, que a palavra de Deus diz que a gente devemos obedecer às autoridades, não é isso? Não faça isso. Deixa esse carro guardado, vai lá e tira a tua habilitação. O pastor falou comigo a primeira vez, eu não saí com o carro, mas também não tirei a habilitação, porque eu não estava com vontade de tirar a habilitação, para falar a verdade. Ah, você estava com vontade de andar com o carro assim mesmo? Não, eu não estava com vontade de dirigir, eu nunca dirigi, eu não tinha nem esse pensamento de dirigir. Embora o carro estava me fazendo falta, quando o Samuel estava vivo, a gente ia para um monte de carro, tudo era de carro. Então, de repente, você começa a andar a pé para cima do trabalho, estava me fazendo falta, mas eu não queria dirigir. Aí eu tive a oportunidade de pegar um dinheiro, eu peguei um dinheirinho, e eu não paguei a autoescola. Meu pastor tinha acabado de falar isso comigo, eu não paguei a autoescola. E fiquei aqui na igreja, irmão, começou uma luta para me comprar coisa. Eu com criança, e a Arminda era mais pequenininha, tinha que ficar carregando e a Arminha, não tinha como carregar a bolsa. Ia no sacolão, vinha eu com as meninas com bolsa pesada. Eu ia para o monte, chegava lá assim, um sol quente. E aí um dia, na subida do monte, Deus falou assim no meu coração, eu falei para você, eu usei meu servo, falei para você fazer autoescola. Se você tivesse feito autoescola, você estava de carro, você subia aqui rapidinho, precisava disso. Deus falou no meu coração. Deus me convenceu lá em cima do monte. Eu orando, quando eu sentei lá, Deus falou no meu coração, Fabiana, você é teimosa. Deus, eu usei meu céu para falar para você fazer autoescola, você não fez. Faz autoescola. Aí eu pedi perdão a Deus, falei, Deus, me perdoa porque eu não ouvi o Senhor e tal. Olha, eu vou fazer o seguinte, assim que o Senhor prover um outro, porque aquele dinheiro eu já tinha gastado. Assim que o Senhor prover um outro dinheiro para mim, eu, em nome de Jesus, eu vou lá e vou pagar a autoescola, vou obedecer. Aí logo depois disso, o pastor veio me dar outro conselho, Fabiana, faz autoescola, se tem igreja, precisa dar. Eu falei, tá, pastor. Aí assim que eu peguei um outro dinheirinho, eu fui rebelde de novo? Não, irmão, porque a pior coisa que tem é a rebeldia, você quer insistir no erro. Eu não fui rebelde de novo, eu fui lá na autoescola, eu paguei a autoescola à vista. Eu não sei se foi 1.400 e pouco, ou 1.500 e pouco, ou 1.600, eu acho que foi R$1.600 a autoescola que eu paguei a vista. Naquela época estava esse preço. Porque eu tive que pagar tudo, pagar mais não sei o quê, eu sei que tudo. Acho que ficou mais ou menos quase, por aí, R$1.600. Eu paguei à vista, tirei o dinheiro naquele caixazinho ali do lado da autoescola, fui lá e paguei. Hoje, pessoal, eu estava com dinheiro, foi o dinheiro da minha pensão, que eu estava esperando da Yarmin, da Yarmin saiu um dinheirinho atrasado, eu fui lá, não é que eu estava cheio de dinheiro não, é que eu prometi a Deus que eu ia fazer isso, que eu não ia errar mais. Porque quando você ouve a palavra, você tem temor de Deus, você fica igual o Zaqueu, você quer se consertar. Aí eu comecei a fazer autoescola. No meio da autoescola me deu vontade de parar. O pastor falou, Fabiana, se você parar, você não está fazendo a vontade de Deus, que Deus quer que você faça essa autoescola. Aí tá bom, pastor, eu continuei. Aí fui reprovada, não queria fazer mais, e Deus falou uma coisa, Fabiana, você já começou até aqui, você continua. Aí eu fui lá, de novo, fiz a prova, paguei mais R$700, refiz a prova e eu passei. Você está entendendo? Porque o meu marido, ele foi embora, não foi? Mas eu tive que continuar os mesmos passos, porque tanto eu quanto ele era de Jesus, eu tinha que continuar o mesmo passo dele, ele não fez tudo certinho, dentro da palavra, o que eu vou fazer errado? Outra coisa, tu está vendo aí como é que é as coisas? O homem, ele é o cabeça da mulher, tu sabia disso? Já viu isso na Bíblia? Que exemplo que o marido está dando para a mulher? O meu marido me deixou esse exemplo. Não, Fabiana, eu vou fazer tudo certinho. Aí eu segui o exemplo dele. Porque eu nem entendia de carro, mas eu segui o exemplo. Ele tirou a carteira, eu tirei a carteira.
Ele legalizou o documento do carro, eu legalizei o documento do carro. Tá vendo como foi tudo certinho? Ele deu um bom exemplo como cabeça, mas que exemplo? Você precisa me dar um exemplo errado? Porque tu sabia que o marido que ensina a mulher errada, ele vai pagar um preço? Vai ensinando a mulher fora da palavra. Ah, não precisa não, isso aí, poxa, irmão, tá errado. Tá dando mau exemplo para a mulher, tá dando mau exemplo para os filhos, para todo mundo. Eu segui o espaço do meu marido. Fui lá, no espaço de Jesus, né? Porque ele seguiu de Jesus, eu também segui. E aí eu consegui tirar. E o relógio? Meu marido morreu, vou botar no gato agora, porque agora não tem marido. De jeito nenhum, irmão. Transferi, botei o relógio pro meu nome. Todo mês está a continha de luz paga. Ah, pastor, mas a gente não vê. A senhora põe pelo comprovante da internet, mas a senhora não bota da luz. Eu não boto da luz porque aqui tem uma irmã que não é daqui. Ela não é daqui, eu nunca vi ela. Mas ela já é dizimista daqui há anos. E esse dinheiro que ela deposita, eu já até botei a conta de luz para essa data, esse dinheiro que ela deposita é que eu pago a conta de luz aqui da igreja. Então eu não preciso pedir os outros lá na agenda. Eu não vou fazer um papelão desse. Se eu já tenho dinheiro para pagar, para que eu vou pedir o pessoal para pagar 2 vezes? Você está entendendo? Então eu podia falar que não, né? Não pagou não, botar lá, mas isso aí não é de Deus, irmão, estou enganando o povo. Às vezes eu boto da conta de telefone para pedir uma ajuda do pessoal para inteirar, quando eu não tenho. Mesmo assim, quando eu tenho, eu pago. Por isso que eu não boto lá o comprovante da conta de luz, mas eu tenho todos os meus comprovantes da conta de luz. Agora mesmo eu fui resolver um negócio de uma situação do carro aí, o rapaz me pediu uma conta de luz eu mandei para ele desse e-mail, conta de luz, tá entendendo? Então, eu acertei a minha vida. Tem algumas coisas na minha vida que eu preciso acertar ainda, mas isso me incomoda. Eu oro, Deus, eu sei que uma hora eu vou acertar isso aqui na minha vida. Porque a palavra de Deus, quando entra em você, você não aceita mais viver errado. O erro te incomoda, mas se aquilo não está te incomodando, você tem que observar, irmão, a palavra não está criando temor em você tem que pedir a Deus. Senhor, me ajuda a mudar. E essas coisinhas, presta atenção, esses mínimos detalhes são desobediências, que as raposinhas é que destroem as vinhas. Nós perdemos bênçãos enormes por causa de pequenas desobediências. Entendeu? Se eu começo a me acertar com Deus, as bênçãos de Deuteronômio vão vir sobre mim. Se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, todas essas bênçãos virão e te alcançarão. Então, quando você não guarda, não obedece, todos, nem aqueles, você deixa passar aqueles pequenininhos, essas bênçãos de Deus não conseguem te alcançar. Mas você não está ruim, mas você está no mínimo. Você não está no mínimo, porque no mínimo você não foi fiel, então Deus não pode botar você no muito. Não foi isso que ele disse? Quem é fiel? Se for fiel no mínimo, no pouco, no muito eu te colocarei. Então Deus te dá um dinheirinho, te abre um pouquinho a sua porta. Só que com essa portinha que Deus abriu, você já não é fiel. Aí ele fica olhando assim e fala, não adianta nem botar no mínimo. O pouco que eu dei não soube administrar, não conseguiu começar a consertar a vida deles ou delas, então não vou nem botar no mundo, botar no mundo para quê? Se não consertou agora, vai consertar depois. E a gente acaba perdendo bênçãos. E essa época que eu estou falando aí, eu não tinha nem pensão direito. A gente começou a resolver. Meu marido ganhava um salário, então acho que um salário, um pouquinho mais de um salário dá para tudo isso. Mas ele se esforçava, pagava a autoescola, pagava a conta de luz e fazia as nossas comprinhas. Às vezes tinha dia que era bifinho, tinha dia que era frango, tinha dia que era ovo, mas ele se esforçava e fazia. E Deus ajuda, porque Deus ele é assim, quando ele vê que você está obedecendo ele abre as portas. Porque você é fiel a ele. Hoje de manhã eu estava contando uma história. Há muitos anos atrás, o meu marido tinha falecido, já, mas eu não recebia pensão.
E o que aconteceu? Venceu a luz aqui da igreja. Eu acho que, se não me falha a memória, eu acho que era R$300, 200 e pouco, quase R$300 a luz. E eu tinha pegado um dinheiro que era exatamente o valor certinho assim, da conta de luz, de tirar o dízimo e pagar a conta de luz. Vocês estão entendendo direitinho? Era a conta de luz da igreja, eu tinha juntado luz. Eu estava com a conta certinha para pagar a luz. Só que eu não tinha nada, exatamente nada dentro de casa para comer, nada. Eu com a minha filha. E aí eu, caraca, agora o que eu faço, meu Deus? Se eu não pagar a conta de luz, vão cortar a luz da igreja. E se eu pagar a conta de luz, eu não tenho nada, nem de onde tirar. Naquela época, meu marido tinha falecido, eu não recebia pensão. O meu filho, o Igor, ainda não tinha uma profissão, não estava trabalhando assim direitinho como ele está hoje. De vez em quando que ele fazia um biscatinho aqui e ali. Então eu estava passando uma dificuldade. Eu falei, Senhor, o que eu faço? Aí fui para casa. Estava aqui fazendo culto, peguei o dinheiro e fui para casa. E eu sentei no sofá. Falei, meu Deus, se eu pago a conta de luz, não tem nada dentro de casa. Se eu compro as coisas dentro de casa, vai cortar a luz da igreja. E eu já cheguei em casa, a Yasmin era menorzinha, pequenininha, criança ainda, né? Que meu esposo faleceu, a Yasmin tinha 7 aninhos só. Aí a Yasmin, mamãe, vamos comer o quê? Aí eu, Deus proverá, daqui a pouco eu te vejo aí. Aí ela foi lá pro quarto com a Yasmin e eu lá. Eu perguntando a mesma coisa a Deus, e agora, Deus vai comer o quê? Você tá entendendo? Não tinha nada, todo mundo com fome. E aí eu sentei lá, aí eu falei com Deus, falei, Deus, eu não posso, de maneira nenhuma, deixar cortar a luz da igreja. Eu não posso fazer isso com o Senhor, isso é a obra do Senhor, vergonha, cortar a luz da igreja, e depois ainda vai ter que juntar 2 contas de luz, como é que eu vou pagar? Posso envergonhar o seu nome, então vou pagar a conta da igreja. Mas aí eu fechei os olhos no sofá e falei, Deus, eu vou pagar a conta, não tem nada dentro de casa, o que eu faço? Mas eu vou pagar essa conta. Nisso eu olhei para o sofá assim, a minha bolsa estava lá em cima. Tinha um cartão na minha bolsa, que há muito tempo atrás, eu nem sabia mais a senha direito, aquela taxazinha ali já estava usada, um cartão antigo pra caramba. Lembra do auxílio emergencial? Lembra? Aquele cartão ali era do meu marido, nem meu não era, do meu marido, porque ele não recebia o Bolsa Família, mas ele recebia o auxílio emergencial. Naquela época, aquela de pandemia e tudo, ele recebia. Só que, claro, é evidente, quando você sabe quando a pessoa falece, corta o auxílio, corta tudo. Aí cortou, aí eu ainda vi naquele cartão algumas vezes, para ver se tinha alguma coisa lá, nada. Eu guardei o cartão, já tinha, muito tempo aquele cartão guardado. Eu não sei quanto tempo, tinha muito tempo mesmo, mas eu sei que ali não tinha nada. Quando ele faleceu, 1 ou 2 meses, 3 meses, assim, eu de vez em quando eu dava uma olhadinha, mas não tinha mais nada, né? Aí já estava até tocando já o tal de Bolsa Família, aquela coisa toda. Eu também não tinha Bolsa Família. Para você ter uma ideia, não, esse auxílio emergencial já tinha sido até cortado, porque eu recebi o auxílio emergencial. Mas quando eles cortaram, eu não recebi o Bolsa Família, porque eu não era cadastrada no Bolsa Família. Aí eu recebi o auxílio, eu recebi e ele recebeu. Mas cortaram o meu auxílio, porque acabou esse negócio de auxílio, agora era o Bolsa Família. E eu não recebi Bolsa Família e cortaram, dele parou de vir, né, porque ele faleceu. Aí eu olhei para dentro da bolsa e veio aquela voz assim no meu coração, tira o saldo desse cartão. O saldo desse cartão, cartão antigo, não tem mais nada ali, está velho já. Aí depois eu sentada assim, pensando na vida, e veio aquilo de novo, Fabiana, tira o saldo desse cartão. Isso deve ser a voz do diabo, tá vendo que eu estou precisando? Que eu tirar o carro próximo, não tem mais nada ali, já foi cortado o tempão.
Aí eu fui e falei, mas não custa nada, eu peguei o cartão, eu sabia todos os dados, senha, tudo direitinho. Aí veio, eles falam o negócio do saldo, né? Aí limite de saldo disponível, R$600. Opa! R$600, que era justamente o valor do auxílio. Falei, não, tem alguma coisa errada. Há uns 3 meses, no tempão que eu vi esse cartão, não tinha nada, como é que agora tem R$600? Aí eu, por via das dúvidas, eu vou fazer um teste. Vou lá. Aí aqui nessa rua aqui, entrando, não sei se você já viu, a menina aqui direto virando aqui, tinha um restaurantezinho. Lá de cá, um restaurantezinho que eles abriram ali. E a gente, todo mundo com fome, falei, eu vou lá, vou tentar passar o cartão. Se passar, é verdade, se não passar, porque às vezes troço até falha, né? Senão, sei lá, de repente saiu um saldo lá de trás, que eles erraram, né? Falei, Deus, é pela fé, eu vou encher a vasilha de comida. Se não passar, já era, porque eu não tenho um centavo no bolso. Eu vou ter que devolver a comida. Aí enchia quentinha pela boca. A mulher pesou, aí a mulher falou assim, de aproximar, falou, não, aí esse cartão, aí digite a senha, digitei. Quando eu digitei a senha, o coração, vamos ver se vai sair ou não vai sair o papelzinho. Aí que a sua via, eu falei, não, obrigada. Tá ouvindo uma alegria no meio da rua, não tinha nada. Eu cheguei em casa, eu lembro até hoje que eu cheguei lá no quarto, Natasha, aqui, ó, comprei uma quentinha pra gente. Ela, mãe, a senhora arrumou dinheiro aonde? Eu falei, Natasha, vamos pro mercado fazer compra. Como assim, mãe? A gente não tinha nada, como que a gente vai fazer compra? Onde a senhora arrumou dinheiro? Tinha R$600 depositado no cartão. Aí eu fui pro mercado, hoje em dia R$600 dá para fazer uma compra, mas naquela época dava mais ainda. Fiz as compras, foi aquele carneirinha, fizemos compra, viemos embora, enchemos os armários, toda feliz da vida e paguei a conta de luz. Mas por que Deus, ele me abençoou? Porque ele viu a sinceridade do meu coração, que eu não quis gastar um dia de compromisso da igreja dele com outras coisas. Nem para a minha própria família. Você está entendendo? Então, as coisas de Deus, a gente tem que ter temor. Aquilo que Deus fala é obediência. E até hoje, assim que eu pego o dinheiro que essa irmã deposita, eu pego aqui, pago a conta aqui. Você está entendendo? Eu tenho aquele compromisso com Deus, eu não posso falhar com Jesus. Então, a obediência a Deus, eu temo ao Senhor. Ontem, o João Vitor ofertou 100 salgadinhos para o culto jovem. Meu pai ofertou mais 100. Foi 200 salgadinhos. Eu tive que comprar, o João, lá pelo iFood, porque a menina realmente não pôde fazer mais. Falei, ela disse que não dava mais tempo, ela não tinha mais salgadinho, ficou muito em cima da hora. Ficou um pouquinho mais caro, por causa da taxa de entrega, deu 41 e uns quebradinhos. Mas aí eu inteirei a taxa de entrega. Aí meu pai deu 100 e o João deu 100. Aí o que aconteceu? Veio o padrão, que os salgadinhos quentinhos e tal, botei lá em cima da mesa, e eu tinha comprado um negocinho para mim e as meninas tomar café. Aí assim que chegou o salgadinho, aí a menina, quentinho, né? Falei, é quentinho. Aí eu falei, deixa eu só dar uma olhada no tamanho desse salgadinho, porque tem uns que é bem pequenininho, tem uns que é maiorzinho. Deixa eu só dar uma olhada nos tamanhos, para ver se da próxima vez que a gente comprar vai valer a pena. Aí eu abri assim um pedacinho, eu falei, até que ainda não é muito pequenininho não. Aí a Armin, posso pegar umzinho? Eu falei, não. Aí ela, mãe? Eu falei, não. Ela ficou me olhando assim, aí eu botei no cantinho assim, eu falei, vamos respeitar as coisas de Deus. Esse aqui, esse negocinho que foi que eu comprei para a gente tomar café, esse aqui é da igreja. Mais tarde, você chegar na igreja, você come. Senão daqui a pouco Deus vai olhar para mim e vai me chamar de Eli. Você está entendendo? Eu não tenho temor com as coisas de Deus. Mas que é isso, que maldade? Não, minha filha não estava com fome, tinha outras coisas para ela comer, ela podia esperar. Entendeu? Eu vou dar as coisas da igreja, vamos dividir aqui, ó.
Era 100, João doou 100, você vai chegar a 70. Porque a família já tomou café em casa antes de chegar. Pelo amor de Deus, não. Gente, não funciona assim não, gente. Deus não está vendo. Ninguém vai chegar aqui na igreja e vai ficar contando os salgadinhos, mas está errado, Deus está vendo. Tanto é que quem abriu o lacre do salgadinho foi a Rose. Aí a hora que abriu com a faca ali, estava lacrado o salgadinho, entendeu? Porque se a gente não temer a Deus, a gente vai temer mais o quê, gente? Entendeu? Assim é a nossa vida. Você tem que observar na sua vida o que está pendente. Porque Deus ele não vai ficar falando com você toda a vida. Deus ensina você. Agora você obedecer com você. Ele já falou no livro de Deuteronômio, se você obedecer, as bênçãos dele vão vir. Pastor, mas se eu não obedecer, você vai ficar só na igreja sendo religioso. As coisas não vão acontecer. Está perdendo bênção grande por causa da obediência. E eu estava explicando hoje de manhã, deixa aqui o livro de Mateus. Não, vamos aqui no livro de Mateus, deixa eu ver aqui. Então, mas é como? Aqui no Mateus 5, versículo 3, né? Ele está falando aqui, ó. Bem-aventurado os pobres de espírito. Esses pobres de espírito, tem uma Bíblia que a tradução é os humildes de coração. Você está entendendo? Porque a nossa Bíblia tem essa tradução. Tem uma Bíblia que está escrito assim, bem-aventurados humildes de coração. Os humildes. Pastor, o que é pessoas humildes de coração? A pessoa humilde, ela não bate de frente com a palavra. A pessoa humilde é aquela pessoa que ouve Deus falar, e como Zaqueu fez, eu vou me consertar, ela não bate de frente com Deus. A pessoa humilde é aquela que aceita o que Deus está falando. Você está entendendo? Ela toma uma decisão dentro dela, ela ouve a palavra, ela pensa na mente dela, ninguém sabe, só ela e Deus. Poxa, Deus está certo, sabia, Jesus? Realmente, aí você vai enxergando que você está errando, aí você, poxa, alguém fazendo umas coisinhas erradas, eu tenho que consertar isso. Essa pessoa é humilde de coração. Esses é que são abençoados, mas aquelas pessoas que ouvem, porque o pastor não entende, não esquece o pastor, ele só está pregando a mensagem, o que está escrito na Bíblia para você. Entendeu? O problema não é o pastor, que se você mudar para, vamos botar 100 igrejas, nas 100 igrejas eles pregam o mesmo evangelho de Cristo, Deus vai falar a mesma coisa para você. Sim ou não? A mesma coisa. Então o problema é o quê? A igreja ou é eu que tenho que me consertar? Hoje de manhã eu estava falando isso com o pessoal aqui. Eu mentia que era uma coisa. E quando eu chegava na igreja, o pastor pregava sobre mentira, me dava uma raiva. Você está entendendo? Eu ficava chateada entre os dentes. Mas chateada com o pastor. Mas o pastor, ele não tinha culpa. Ele estava falando, o que está escrito? Ele realmente, o que ele leu para mim? Que o diabo é o pai da mentira. Quando ele profere mentira, ele fala o que é propriamente seu, porque ele é mentiroso, o pai da mentira. Não está escrito isso na Bíblia? Qualquer igreja que eu fosse que prega a verdade, ia falar isso para mim. Só que eu ficava meio chateada, meio fechada, entendeu? Porque eu achava, porque eu mentia. Aquilo me incomodava quando ele pregava isso. Até que um dia eu cheguei lá na igreja e ele falou assim, gente, quando você aceita mentir, você está revelando que o diabo é seu pai. Porque ele é o pai da mentira, né? Você está assumindo ele como seu pai. Eu quase que eu dou um pulo da cadeira. Não é com raiva, não. Eu falei assim, o quê? O diabo é meu pai? Está amarrado no nome de Jesus isso. Porque eu era assim, eu servia o diabo, mas não sabia que eu estava servindo ele. Eu estava sendo enganado, entendeu? Aí claro que ele me enganava. Não é que eu fazia isso de propósito. Eu fumava, bebia, xingava, eu cheirava, eu aprontava toda, eu mentia, mas quando alguém falava o nome do diabo dentro de casa, eu não gostava não. Eu tá amarrado, falando um nome ruim dentro de casa, mas mal eu sabia que eu estava na mão dele, mas enfim, ignorância prima. Então eu falei, tá amarrado.
meu pai está repreendido, meu pai é Deus. Não, nunca mais vou mentir. Não quero mais saber de mentira. E daquele dia para lá, eu me converti, eu mudei. Eu tomei nojo de mentira. Aí sabe o que aconteceu? Quando meu pastor prega sobre isso hoje, eu falo que ele prega até hoje sobre isso, que ele fala assim, ó, pai da mentira, o diabo é o pai da mentira. Quando você mente, você está assumindo a natureza dele, como seu pai. Isso não me incomoda mais. Não me incomoda mais. Mas por quê, pastor? Porque eu me consertei. Então eu estou falando, se o negócio está te incomodando, o errado não está a palavra. Você que tem que se consertar e você vai parar de te incomodar. Quando o pastor pregava, você não é mais comigo. Meu pai agora é Deus, porque você se consertou, irmão. O pastor pregava lá sobre dízimo. O dízimo foi uma coisa que, por incrível que pareça, nunca me incomodou. Tem gente que faz uma cena para dar um dízimo, não sei por que. Porque dízimo nunca me incomodou. Eu nunca achei, pastor quer dinheiro, nunca. Muito pelo contrário, quando ele falou que eu ia prosperar, que a minha vida ia mudar, era isso que eu estava precisando, vou começar a dizimar. Entendeu? Eu nunca tive esse problema com Deus. Mas às vezes tem pessoas que vão para a igreja, o pastor está pregando sobre dízimo, a pessoa fica raiventa, fica chateada. O pastor só quer dinheiro e sai da igreja com raiva. Mas por que isso incomoda ela? Isso só incomoda quem não dizima. Os que dizimam não estão nem aí para isso. Quando se prega isso, glória a Deus, ainda bem que eu sou dizimista. Não é assim? Então o erro, o que é pregado, só se incomoda quando você está no erro, quando você não está. Mas aí, pastor, quando me incomoda que eu estou no erro, o que eu tenho que fazer para me não incomodar mais? Conserta, só isso. Se conserta, que não vai incomodar mais. Quando o pastor pregava, você não é mais comigo. Já foi, mas não é mais. Isso aí eu já não estou mais nessa infração. Você está entendendo? Você vai consertando as coisas. Porque a palavra só incomoda aqueles que estão vivendo errado. A Bíblia diz para aqueles que são fiel a Deus, a palavra é uma bênção. Ela é palavra de vida, a pessoa gosta de ouvir, a pessoa fica alegre. Ela só incomoda aqueles que estão no erro, porque ela conserta o que está torto. O evangelho é assim, Deus nunca vai falar assim, você está torto, mas você vai ser muito abençoado, a bênção de Deuteronômio vai vir sobre a sua vida, mesmo você fazendo tudo errado. Não, Deus jamais vai fazer isso, Deus é correto. Você está entendendo? Mas por isso que é o evangelho, para a gente corrigir o que está errado. Mas nem todo mundo aceita a correção. Vamos dar um pulinho lá no livro de... Tu entendeu aqui? Esse Mateus aqui, eu só queria mostrar para você que Deus, a gente só somos abençoados quando nós somos humildes, nós aceitamos o que Deus fala. Pai, eu aceito, eu vou mudar, eu vou orar, e sozinho você não consegue não. Você fica assim, amanhã eu vou parar de mentir, na hora eu paro, daqui a pouco você está mentindo. Não, eu não vou fazer mais isso. Estou falando, dessa vez eu não faço mais. Daqui a pouco você está fazendo de novo. Mas por quê? Você está tentando sozinho. Jesus disse, sem mim, nada poder dizer. Você tem que orar. Deus, até hoje eu vivi assim errado. Agora eu não quero mais. Eu quero que o Senhor me ajude a consertar essa parte da minha vida que está errada. Me ajuda cada dia. Nem que você vai conseguir consertar tudo de uma vez naquele dia, não, mas você vai pedindo a Deus, você não se conforma com aquele pecado. E cada oportunidadezinha que Deus te dá, mínimo que seja, você vai consertando. Aí se você está consertando devagarinho, você está evoluindo com Deus. Pastor, e quando eu paro de consertar? Você não está evoluindo com Deus, você está parado no mesmo lugar. E Deus olha lá de cima, cadê teu esforço? Cadê que você está andando? Cadê o que você está fazendo? Está te esforçando para mudar? Porque Deus faz a parte dele, vai enviar a palavra dele para te mostrar os seus erros. Ele está disposto a te ajudar, mas a decisão é sua. Você tem que se esforçar. Se você não quiser e não se esforçar, já é. Tem uma pessoa entrou com usuário de droga aí, tem pessoas que vai na rua, tentam ajudar, ele vai, quer levar para uma briga, a pessoa não quer de jeito nenhum.
Se ela não quiser, ela já desistiu dela mesmo, é difícil eu conseguir salvar a pessoa. Eu tenho pessoas que eu lido com elas, que eu vejo a pessoa sofrendo, pagando um preço. E eu não consigo ajudar ela, mesmo eu tendo Jesus. Eu tendo Jesus. Mas por quê? Porque não adianta eu dar Jesus para ela, ela não quer. Ela não quer se consertar, ela não quer mudar. Se ela não quiser, nem Jesus vai obrigar, porque Jesus deu uma coisa chamada livre arbítrio. Deus mostra para você onde você está errando, está te dando uma oportunidade de você se arrepender, buscar Ele para mudar aquilo ali. Mas forçar você ir lá e fazer, Ele não vai forçar, Ele fica esperando a sua decisão. Isso é uma decisão nossa. Mas eu vou mudar, vou pedir força a Deus, eu vou conseguir, eu vou acertar isso que está de errado na minha vida. Tem que haver um querer, uma força de vontade, um esforço, senão não acontece. E Deus fica olhando lá de cima, Ele está vendo que a pessoa acomodou, a pessoa não faz o mínimo esforço para sair daquele erro. Aí você esqueceu que Jesus chamou você, aceita você como você estava, mas é para você mudar, irmão. Por que Jesus não aceitou a mulher que foi perguntar em Atos de Adultério? Aceitou, foi uma adulta, mas o que Ele falou para ela? Vai e não peques mais, a gente tem que se esforçar para sair do erro. Glória a Deus. Jesus falou lá para o Zaqueu, hoje veio salvação a essa casa. Mas Zaqueu falou, Senhor, daqui por frente eu não vou fazer mais nada que eu fazia, eu vou ser um novo homem, vou mudar tudo. Aí devolveu o que eu peguei a mais, ele começou a se consertar. Entendeu? Se a palavra de Deus não está fazendo isso em mim, ela não está surgindo efeito em você. Tem que pedir, aí tem que pedir a Deus, Jesus, eu não sei o que está acontecendo, não está me dando um temor, eu preciso que o Senhor crie um temor no meu coração, que eu preciso de uma mudança. Aí sim, Ele vai começar a agir na sua vida. Amém? Lá no livro de João, pessoal, João 6. É João 6, João? Que eu preguei cedo? É o João 6, João? É? Que eu preguei cedo? É, né? João 6. É, João 6, versículo 60. Só um minutinho que eu vou voltar. Em nome de Jesus eu vou voltar. Pois é isso.
acontece, pessoal? Deixa eu te falar uma coisa. Isso aqui não é só para essas coisas, não, é para tudo. Você está envolvido numa pornografia, é um ódio, você não consegue perdoar as pessoas, você tem que se livrar dessa tudo que é aquilo que você entende pela palavra que está errado, que Jesus já falou que não concorda, que está fora da palavra, tudo que estiver fora da palavra, você tem que lutar para acertar. Se você é um cristão, você é uma cristã, você vai ter que alinhar a sua vida com a palavra. Isso é obediência a Deus. Se eu não alinho a minha vida, o que Deus está falando, eu estou vivendo tudo fora do que está aqui, isso não é um cristão, eu estou sendo um religioso, uma religiosa. Porque cristãos são seguidores de Jesus Cristo. Quem é Jesus, gente? Palavra. Jesus ensinou os discípulos, ensinou. 3 anos ensinando. Eles não aprenderam? Aprenderam, depois eles saíram dali ensinando. Não pode, tem que amar seus inimigos. Porque ele aprendeu com Jesus. Perdoar uns aos outros. Os discípulos começaram a pregar tudo que eles aprenderam com Jesus. Então, se eu sou um discípulo do Senhor, você é uma discípula do Senhor, nós somos de Jesus, nós temos que imitar a Jesus Cristo. Você entendeu? Senão a gente estamos se iludindo. A gente, sou cristã, tal, mas cadê a compatibilidade com a palavra? Nós não podemos ser cristãos só de boca, da boca para fora. Nós temos que ser realmente de Deus. Realmente, entendeu? Nós estamos sendo ensinados, isso aqui é o que é certo. Porque nós não queremos, no dia do juízo, na hora de subir lá em cima, quando chegar lá naquela portinha ali, a gente ser decepcionado. Senhor, em teu nome, nós expulsamos demônio, curamos de enfermo. Apartai de mim, vós que praticais a iniquidade. Nem vos conheço. Mas ninguém quer ouvir isso. Por quê? O que eles faziam? Praticavam o quê? E o que é iniquidade? Pecado. Quer dizer, eu estava lá embaixo, dizia que era de Jesus, mas não obedecia minha mãe e meu pai, mentia, devolvia a Deus que é de Deus. Aí chegava lá em casa, tudo meu era desonesto, luz era desonesto, gás era desonesto. Você está entendendo? Aí fica complicado. Então ninguém quer ter um. Mas às vezes a pastora está falando isso aí, até parece que a vida dela é perfeita, que ela é perfeita. Irmão, não sou perfeito não, mas tudo que eu vou descobrindo que está de errado, eu vou lutando para acertar. Eu já acertei bastante coisa. Não sou perfeito, mas já acertei bastante coisa. E tem outros que ainda vai ser acertado, mas Deus está acertando, porque Ele está vendo minha sinceridade no meu coração. Glória a Deus, você vai aprendendo com seus erros. Tem coisas que eu já cometi na vida que foi ruim, eu paguei o preço. Foi ruim porque eu paguei o preço, mas foi bom porque eu aprendi, eu não caio mais lá. Ali eu não caio mais. E se eu tiver que te ensinar, eu vou ensinar você a fazer o certo, não vou te ensinar você a fazer errado. Porque eu fiz lá atrás, quebrei a cara, eu vou ensinar você também. Não, eu vou ensinar você a fazer o certo, eu vou ensinar você a não cair no meu buraco que eu caí, entendeu? E ele está falando aqui, lá no João, capítulo 6, no versículo 60. É cedo, João, eu li os 52, mas agora eu vou ter que pular os 62, os 52 por causa do horário aqui. Vamos direto para os 60. Se vocês quiserem ver em casa, vocês veem isso aqui, que Jesus Cristo, ele estava ensinando o povo na sinagoga. Ele estava ensinando o pessoal, olha, cuidado, né? A tomar a Santa Ceia, a ser fiel a Deus. Não tem do jeito que eu estou ensinando vocês aqui? O certo. E Jesus estava ensinando eles a viver e fazer o certo. Tomar a Santa Ceia, obedecer direitinho a palavra. Você entendeu? Tinha os discípulos que andou com Jesus, aí a multiplicação do pão, aleluia. Jesus curou Zequinha, mas quando Jesus começou a ensinar sobre se consertar com Deus, eles não gostaram.
E hoje, não estou generalizando, mas tem muita gente que vive assim. A pessoa quer ir para a igreja, quer ser abençoada, quer prosperar, quer que os homens se converta, mas a pessoa, quando fala em abandonar o pecado, largar aquilo que Deus não aceita, a pessoa não quer. Pastora Serposa. Irmão, Deus me perdoe, nem volto mais nessa igreja. Você está entendendo? Consertar a vida dela com Deus, às vezes a pessoa não quer. Eu sei disso, porque eu não perdi, não. Porque a Bíblia diz o seguinte, que todo aquele que o Pai enviou virá a mim, o que virá a mim de maneira nenhuma, né, sairá da mão do Senhor. A Bíblia diz assim, ó, saíram de nós, porque não era de nós. Se fosse de nós, ficaria conosco. Muitos são chamados, poucos são escolhidos. Nem todos que estão em Israel são israelitas. Então tem gente que sai da igreja, poxa, mas fulano está também, porque ou não era de nós, ou é um filho pródigo, que infelizmente vai, assim, a gente não quer isso, mas vai dar muita trombada lá fora para aprender que, você está entendendo? Que aquilo que está sendo ensinado é o certo. Quantos já fizeram isso? Eu falei, saiu, depois voltou, com a cristazinha baixinho, né? Né? Por quê? Porque vai procurar a palavra por aí. Se for a palavra de Deus, vai dar tudo mesmo. A não ser que vá para um lugar que nem a palavra de Deus não tem. Aí vai ser pior ainda. Tá entendendo? Porque eu prego a verdade, irmão. Não prego um negócio de mentira. Então, o que acontece? Já aconteceu aqui no meu ministério de muitas pessoas saírem daqui com raiva de mim. Com raiva mesmo. Porque eu estava ensinando certo. Pastor, mas a senhora está errada? Ou a senhora não pegou pesado, está ensinando? Não, eu estou fazendo o que eu fui chamada. Uma pastora faz o quê? Um pastor ensina o evangelho. Sim ou não? Uma professora, um professor. O aluno sai com raiva da professora porque botou um troço de matemática lá que ele não entendeu nada. A professora está errada? Ela é uma professora, ela está ali para ensinar. Se ele não gostou do dever, ou ele não sabe fazer o dever, né? Ele tem que procurar um explicador, alguém que ajude ele, mas a culpa é da professora. Ela é uma professora, ela está ali para ensinar. É igual eu estou aqui para ensinar a Bíblia. Então eu posso te amar, posso tratar você muito bem. Jesus me mandou tratar todo mundo bem. Estou de coração. Só que se você vier me perguntar uma coisa, eu não vou poder te ensinar errado. Senão eu vou pagar um preço por isso. Já pensou? Aí a professora tem aquele carinho com o aluno. Ai, Zezinho é tão legal, ele vem, me dá maçã, me dá bombom. Aí chega na hora de corrigir o dever dele está tudo errado. Está escrevendo pão com B, bom, tudo errado. Aí ela, tadinho, vou deixar passar, que ele é tão bonzinho. E quando esse aluno chegar na faculdade, depois que jogar lá fora, que ele precisar fazer uma coisa maior pro bem dele mesmo. Tá certo ela fazer isso? Ela não vai estar ajudando ele, vai estar prejudicando ele. Aí é igual eu que, o Zezinho é tão legalzinho, tão legal. Aí você vem me perguntar uma coisa, não vou até deixar passar, porque o Zezinho é tão legal. Quando você chegar lá no dia do juízo? E aí? Não, aqui tu não entra não, que tu não fez isso, entendeu? Porque eu ensinei errado, não pode. Então já teve pessoas aqui que saíram daqui chateado comigo, entendeu? Porque vem me perguntar, pastor, eu tive um desentendimento, o que eu faço? Eu falei, irmão, a Bíblia está mandando você perdoar o seu próximo. Mas Deus mandou você amar seu inimigo. Mas eu tenho culpa. O que eu fiz de errado? Eu ensinei certo. A mesma coisa Jesus estava fazendo aqui. Jesus estava ensinando a eles. Né? Que tinha que, no caso aqui, estava ensinando que eles tinham que tomar Santa Ceia, que tinha que ter comunhão. Ensinando.
né? Eles como viver a vida. E alguns dos discípulos que estavam seguindo Jesus, já tinha sido abençoado, já tinha multiplicação dos pães, aquela coisa, não gostou da parte de ter que mudar. Tem gente que é assim. Vai para a igreja, fica todo feliz porque Deus abençoou, porque Deus abriu as portas, porque Deus fez e aconteceu. Mas na hora que Jesus fala que ela tem que mudar, tem que perdoar, tem que acertar alguma coisa na vida, a pessoa não gosta mais da igreja. Pastor, não presta a igreja, não presta nada, presta. Foi o que aconteceu aqui, quer ver? Vamos lá, versículo 60. Jesus é abandonado por muitos discípulos. Tá vendo que isso já aconteceu comigo? Teve várias pessoas daqui da igreja que já viram as costas e foram embora. Mas se eles fizeram isso com Jesus, não vão fazer comigo? Sim ou não? Mas por que Jesus foi abandonado? Por causa eles não aceitaram a palavra que Jesus estava ensinando. Mas por que saíram daqui? Porque não aceitaram o evangelho de Jesus. Mas eu posso garantir para você que esse aqui é 100% verdade. Só pode rodar o mundo todo aí. Eu vou orando pela pessoa, vou pedindo a Deus. Deus desperta a pessoa, que ela pode rodar o mundo inteiro. Toda igreja que ela bater, que realmente tiver o verdadeiro evangelho, ela vai lembrar de mim. Ela vai lembrar daqui. Sim ou não? Aí ela vai para outra igreja, chega lá o pastor, amar e apóstolo os inimigos. Pronto, vem isso de novo. Ela vai lembrar de mim. Quem me ensinou isso? A pastora Fabiana, quando eu estava lá. Que está ensinando, eu ensinei o certo. Agora, pastor, se ela for uma pessoa for para uma igreja que não está ensinando certo, chegar lá e está aprendendo tudo errado, ela também vai lembrar de mim, vai lembrar daqui. Mas por quê? Porque a vida dela vai travar, não anda. Pastor, é maldição? Não. Ela saiu da palavra. Quando nós saímos do evangelho, porque quem faz as coisas dar errado, dar certo na nossa vida é Deus. Jesus ele foi bem claro quando ele disse que se o ramo, o galinho se desligar da figueira, ele não dá mais fruto. Então a pessoa se desligou de Jesus, ela se desligou da palavra, ela não vai dar mais fruto. A vida dela não vai dar mais fruto, ela vai se lembrar que na época que ela estava aqui, eu estava dando fruto. Ela vai entender, entendeu? Poxa, eu acho que eu estou no evangelho errado. Às vezes demora um pouquinho. A pessoa entende, vou voltar. O filho pródigo não percebeu que tinha alguma coisa errada? Que ele se afastou do pai. Ele não passava aquilo que ele passava. Ele chegou ao ponto de querer comer as bolotas dos porcos e não tinha. Quem ele lembrou? Quem ele lembrou? O pai. O pai. Ele, cara, tantos trabalhadores do meu pai, tem fartura de pão, eu aqui padecendo fome. Então a pessoa que sai do evangelho onde tem palavra para ir para um lugar onde não tem, ela vai lembrar daquele ela vai lembrar daquele ministério, que ela vai falar, poxa, na época que eu estava lá não passava isso que eu estou passando. Entendeu? Tomara que desperte, né, igual muitas pessoas fazem, e volte. Né? Eu saí lá do Pastor Mauro, fiquei 1 ano fora de lá. Começou a murchar, irmão. Os frutos, acabou tudo. Eu fiz igual o filho pródigo. Depois de 1 ano, meu Deus, quando estava lá no Pastor Mauro, estava passando essa luta. Aí eu voltei. Também não saí mais. Eu errei, consertei meu erro e estou aqui até hoje. Entendeu? Então, o que aconteceu? Jesus é abandonado por muitos discípulos, não é isso? E a confissão de Pedro. Muito, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso o quê? O discurso que Jesus estava fazendo lá em cima. Eu não vou falar o discurso por causa da hora. Jesus estava ensinando eles. Aí ele disse assim, mas não era nada demais, Jesus só estava falando, aquele que beber do meu sangue, terá vida em si e tal, eu ressuscitarei no último dia. Foi isso que Jesus estava ensinando a ele. Aí ele disse, muito, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram, duro é este discurso. Quem pode ouvir? Tem pessoas que vêm para a igreja, elas querem ser abençoadas, mas na hora que Deus usa o pastor para falar uma coisa de conselho, a pessoa faz isso.
Olha só, tá entendendo? Não gosto daquela palavra que é para se consertar, porque a pessoa está no erro, fica com raiva. Mas, gente, o verdadeiro cristão, quando ele está no erro, ninguém pode ser corrigido. Mas ele é diferente, ele pega aquilo ali e ele usa para se consertar. Você está entendendo? Mesmo que seja difícil, ele usa para se consertar. Ele não é aquela pessoa que sai com aquela revolta, então a pessoa está muito longe de Deus. Os que são de Deus, eles ficam, eles permanecem, é diferente. É o que a gente vai ver aqui, ó. Aí ele disse aqui, ó, muito, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram, muda para nós esse discurso, quem pode ouvir? E sabendo, pois, Jesus em si mesmo, que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse, isso vos escandaliza? Tu sabe o que significa a palavra escandaliza? Te ofende, isso ofende vocês? É o que ele está perguntando. Que será, pois, se vires subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? E o Espírito é que vivifica e a carne para nada aproveita. A palavra que vos tenho falado é o que, pessoal? O Espírito é vida. Jesus falou, vocês estão querendo viver tudo na carne. Mas vocês têm que vir para o lado do Espírito. Não foi o que Jesus falou? Que nasce da carne é carne, nasce do Espírito é Espírito. Se não nascer da água do Espírito, não pode entrar no reino do céu. Porque eles não queriam aceitar a palavra de vida para uma mudança, para uma transformação. Eles queriam continuar daquele jeito de errado como estavam. Que é mais fácil para a carne. É mais fácil não mudar. Para a carne é mais confortável você nem mudar, entendeu? Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus, desde o princípio, quem eram os que criam e quem era o que havia de entregar. Jesus já sabia de quem eram todos eles. A Bíblia diz que Deus, ele conhece aqueles que são seus, entendeu? Aí ele disse assim, ó, preste atenção. E dizia, por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se pelo meu Pai não for concedido. Olha só o que aconteceu. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e não andaram mais com ele. Nem assunto queriam mais com Jesus. O que Jesus fez com eles de ruim? Nada, Jesus estava ensinando ele o caminho do reino do céu. Se eu te falar que já perdi muita amizade assim, do nada a pessoa ficou com raiva e não parou de falar só porque eu estava pregando, eu nunca fiz nada que acusou. Porque ela veio no erro, ouviu uma palavra que era para se consertar, que também não tem nada a ver com a vida de ninguém, que eu estava pregando. E a pessoa ficou ofendida, chateada, que não queria mudar, e do nada parou de falar comigo e foi embora. Nem comigo falou mais. Nunca tratei mal, nunca desfiz da pessoa. Porque eu não sei se vocês já repararam, gente, eu não tenho muito costume de tratar as pessoas. Eu não sou a melhor pastora do mundo, mas eu não tenho muito costume de tratar as pessoas mal, não. Você já reparou isso? Eu não tenho. Tem pessoa que não vem, mas é porque a senhora é uma pastora. Nem com isso não, tá? Eu conheci vários pastores que vou te falar, não. Não estou julgando, não. Meu pastor, o pastor lá da igreja, lá, não é que nós somos o melhor do mundo, não. Não é assim, não. Mas eu já conheci vários pastores que o pastor não dava, tá? A pessoa fica até com medo de chegar perto, o negócio é sério. Vai não, que você vai ter. Entendeu? Principalmente quando a pessoa chega na igreja assim, toda errada, tem uns que não tem paciência, não. Já falo umas meia dúzia já. Então... Entendeu? Eu não tenho costume de tratar ninguém mal, mas mesmo assim, uma raiva de mim só porque eu estava pregando a palavra. E Jesus passou por isso. Aí tem gente que se ilude, mas se aquela igreja ali fosse de Deus, se Deus estivesse lá, eu estava assim, ó. Irmão, aí é que você se engana. Aí é que você se engana. Muitos são chamados, poucos são escolhidos. Só ficam aqueles que são mesmo de Deus.
A Bíblia diz, tem um salmo que diz que o pecador, ele não subsistirá na congregação dos poderosos. Você já viu isso? Os pecadores não subsistirão na congregação dos poderosos. O que é isso? Uma pessoa que ela não quer se consertar, ela quer viver no erro, no pecado, ela não consegue ficar muito tempo numa igreja de palavra. Não consegue. Se ela não quer, ela está levando de qualquer maneira, uma hora ela não vai aguentar, vai sair. Porque a palavra é um fogo consumidor, porque está no pecado, a pessoa não aguenta. Olha lá, aquele demônio que está nela, é aquele negócio, ou o demônio sai ou o demônio tira ela da igreja. Você está entendendo? Se a igreja é uma igreja de palavra, o demônio, uma das duas, ou o demônio vai sair, ela vai ficar, ou o demônio vai tirar ela, porque ele não vai aguentar ficar ali no corpo dela ali. Você está entendendo? Funciona desse jeito, gente. É os remanescentes de Israel, só fica aqueles que são de Deus, aqueles que querem se consertar, eles vão se, nem que seja devagarinho, vai se consertando, mas vai ficando. Agora aqueles que não é de Deus, eles não andavam mais com Jesus. Tem gente que acha que é engano. Às vezes você vê assim, pastor, às vezes eu vejo assim, pastores e tal, com a igreja abarrotada, sim. Gente, eu estou falando assim, existem muitas pessoas convertidas, mas às vezes, a maioria dessas pessoas, que você vê a igreja muito abarrotada, eles estão indo ali por bênçãos. Porque está com uma dor, vai chegar lá, vai ser curada, aí um vai falando para o outro, não, então vamos lá, porque eu estou com estrosa, estou com não sei o quê. Eles querem ir, eles vão indo para aprender o evangelho, mas convertidos mesmo, convertidos é pouco, gente. A própria Bíblia diz isso, muitos são chamados, vem montão, atrás de bênção vem. Mas, estou te falando aqui, esse daqui era um montão de discípulos que estava ali. Mas quando eles começaram, milagre, ressuscitou fulano, multiplicação dos pães, eles comeu pra caramba, rapaz. E que não sei o que, mas quando Jesus começou a ensinar a conversão, Oi, tudo, irmão. Vamos lá para fora daqui, rapaz. Esse discurso dele aí tá meio esquisito. Que amar inimigo. Eu não perdoo o Zequinho. Entendeu? O outro é mesmo. Eu tô com uma Andite vivendo assim um tempão. Eu não vou largar ela agora, por causa. A Jurandete até já sabe que eu tenho ela. Então, cada um ali resolveu ficar com seu pecado, irmão. Não vou meter o pé. História aí de que tem que dar dízimo, vou dar meu dinheiro, nada, e cada um saiu lá, no bicudo, cada um no seu lado. Aí o que aconteceu? Desde então, muitos de seus discípulos tornaram para trás e já não andavam mais com ele, não queriam mais saber de Jesus, não ia mais lá. Não tem aquelas pessoas que do nada vem para a igreja, a pessoa daqui a pouco, não está indo para a igreja, não, estou meio desanimado. Nada, a pessoa não quer se consertar e a palavra está. A pessoa aí, ela vai ter que ter um conserto. E aí? Aí ele está dizendo aqui, então disse Jesus aos 12, querem também vós retirar-vos? Perguntou a eles, vocês querem ir também? Quantos que ficaram, gente? Quantos? Está vendo como a pessoa se engana? Jesus estava com 12 discípulos, o resto abandonou todinho eles. Mas se você fosse lá na igreja, nas sinagogas dos judeus, dos escribas, dos fariseus, estava abarrotada. Entendeu? Tudo abarrotado. Eles estavam tudo lá na sinagoga, eles só não queriam saber de Jesus. Porque Jesus era a palavra de vida, de conserto, eles não queriam. Eles já estavam acostumados a viver dentro da igreja tudo errado. Então Jesus veio, que é o verbo para consertar, as igrejas estavam cheias, só não queria saber de andar com Jesus, porque Jesus é a verdade. A verdade você tem que se consertar. E aí? Com Jesus só ficou 12. Mesmo assim, Jesus falou com eles, vocês querem ir também?
Eles não são obrigados a ficar. Mais ou menos assim, tá duro para vocês também o discurso. Aí, o que ele falou? Respondendo-lhe, pois, Simão, Pedro disse: Senhor, para quem iremos nós? O Simão, o olho dele já estava aberto. Ele entendeu o seguinte: espera aí, se só ele tem a palavra de vida, de salvação, para a gente vai para onde? Se esse pessoal está tudo doido aí, entendeu? Está tudo fora da palavra. Se a gente largar Jesus, a gente perde a salvação. Gente, às vezes custa entender isso na tua cabeça, mas entra na tua cabeça. Porque isso demorou muito a entrar na minha cabeça, que para mim viver com Jesus, eu tinha que me alinhar à palavra dele. Isso demorou muito para mim entender isso. Que não era só eu ir na igreja, eu tinha que andar com Jesus, andar com a palavra, me adaptar ao evangelho. E o Pedro, ele entendeu isso aqui. É igual eu, você, tu acha que eu já não fui tentada no meio da minha caminhada? Tu acha que eu já não fui tentada a sair da igreja? Várias vezes. Tu acha que eu já não fui tentada a sair desse ministério? Várias vezes, saí até uma vez. Mas por que você não saiu? Eu não saí porque eu vou para onde? Uma vez eu estava chateada, não quero saber mais de igreja, não sei o que, e depois eu fiquei pensando, peraí, para onde que eu vou? Isso aqui tem a palavra, a palavra certa, correta de Deus. Se eu sair daqui, para onde que eu vou? Eu voltar para o mundo, vou cair na mão de troço ruim de novo, porque eu já estava lá, quase morri. Aí eu saio daqui para outra igreja, uma igreja que nem palavra não tem, piorou minha situação, caiu numa religiosidade. Aí o Espírito Santo, aí eu falei assim, não, mas aí como é que eu vou fazer? Aí o Espírito Santo falou assim, posso te dar uma dica, o que você vai fazer? Eu falei, o que, Senhor? Me obedece. Fica aqui e obedece a palavra, se alinha na palavra, porque de qualquer forma, Fabiana, para você ser salva, você e sua família, você vai ter que viver a palavra. Ou aqui, ou em outra igreja, não vai ter. O reino do céu não existe caminhos e atalhos, só existe um. Outros caminhos e atalhos. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem é Jesus? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Quem é Jesus? A palavra. Então o caminho é a palavra. Se eu sair dali, eu posso pegar vários atalhos aqui na terra, mas são atalhos que não vão me levar às minhas bênçãos, porque Deus só vai abençoar aquilo que Ele falou. Ele disse que Ele vela sobre a palavra dele para cumprir. E Ele também disse na palavra dele que Ele cooperava com os discípulos, confirmando a palavra dele. Ele só vai confirmar na sua vida o que Ele disse. Se Ele não falou, você pode orar, que Ele não vai confirmar o negócio que Ele não falou. Quer dizer, eu perco minhas bênçãos e depois eu perco a salvação, porque para onde que eu vou se eu sair da palavra? E o Pedro, ele já tinha abrido os olhos, ele entendeu isso. O que ele disse aqui, Respondendo Simão Pedro, disse, Senhor, para quem iremos nós? Só tu. O Simão entendeu, só o Senhor que tem a palavra da vida eterna. Não tem mais ninguém que possa levar a gente até Deus, só o Senhor. A Bíblia diz o seguinte, que ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus disse isso, então Pedro entendeu. Peraí, se a gente não for por Jesus, a gente não vai chegar no céu. Entendeu? Aí ele disse assim, e nós temos crido e conhecemos que tu és o Cristo, o Filho de Deus. É mais ou menos assim, a gente vai permanecer, Jesus. Nós vamos se enquadrar aí no que o Senhor está falando aí, mas não vamos sair não. Sabe por que eles ficaram chateados? Que eles disseram que dura era o discurso? Porque Jesus estava pregando. Jesus não ofendeu ninguém. Jesus só disse que é para a pessoa tomar a Santa Ceia, para que no último dia fosse ressuscitado. Eles se ofenderam, não foi? E saíram fora. Aqueles que não eram discípulos. Agora o que Jesus falou aqui? Respondendo, Jesus disse, não vos escolhi a vós os 12, e um de vós é um diabo. Lá para os outros discípulos, Jesus não falou isso. Jesus falou, gente, vamos lá, come da minha carne, quem comer da minha carne, beber do meu sangue, terá vida em si, eu ressuscitarei no último dia. Eles se ofenderam.
e saíram fora. Já os 12, né, que eles estavam ali, ninguém sabia quem era o diabo. Jesus falou, um de vocês é o diabo. Irmão, nenhum deles saiu, nenhum deles se ofenderam, nenhum deles foi embora. Sabe o que é isso aqui? Esse aqui são os cristãos raiz. Cristão raiz não tem nada disso não, eles se consertam, eles se escutam, puxar a orelha também eles aceitam, porque eles são cristãos raiz. Agora os Nutelinha, nem escutou isso aqui e meteu o pé. Imagina se eles ouvissem isso aqui então, aí que eles iam se escandalizar mesmo. Porque você imagina assim, se eu falasse um negócio desse aqui na igreja, foi Jesus que falou, gente. Jesus virou para ele, ó, um de vós é o diabo. E eu fico imaginando assim, se eu estivesse num culto, né? E Jesus, ou o pastor, falasse um negócio dele, até eu saber quem é o diabo, eu ia com o cara pra casa. Eu falei, cara, se o diabo sou eu. Entendeu? Porque ele falou que um de nós é o diabo, mas não falou quem era. Eu ia com o cara pra casa. Caralho, eu sou o diabo. Ou poderia se ofender, está amarrada em nome de Jesus. Jesus, que decepção. Filho de Deus, chamando ele de diabo. Está amarrada, amaldiçoando os outros. Você está entendendo? Mas os que eram de Jesus mesmo, eu não sei o que eles pensaram. Se eles foram no caminho falando, o que você acha que é o diabo? Eu não sei. Mas eles não abandonaram Jesus. Eles não abandonaram. Quem é de Jesus não se afasta de Jesus. Às vezes Deus, ele repreende a quem ele ama e açoita todo aquele que tem como filho. Todos os filhos de Deus na face da terra ensinaram. Se você errar, Deus vai usar o pastor para te corrigir. Mas ele não faz isso para te destruir. Ele faz isso para o seu bem, para te ajudar. Porque ele está vendo que você está andando torto, você não vai ser abençoado, torto, você pode perder sua salvação. Então Deus vai usar lá o pastor para te corrigir, porque ele te ama. E todos os filhos de Deus que são mesmo de Jesus, eles aceitam a correção. Os outros lá nem escutou isso, meteram o pé. Os 12 escutaram isso, mas nenhum dos dois se afastou, nenhum deles se afastaram. E ele dizia isso de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque ele havia de se entregar sendo um dos 12, mas ele não explicou para o pessoal. Ele não podia falar, ele falou por parábola, um de vocês é o diabo. Agora vocês que decidem aí entre si aí. Vocês é que vão ter que descobrir aí entre si aí quem de vocês. Você não está entendendo? Mas nenhum deles abandonou, quer ver? Olha um aqui, ó. E depois disso, Jesus andava pela Galileia e já não queria andar pela Judéia, pois os judeus procuravam matá-lo. E se você olhar, aqui a gente não vai por causa da hora, se você olhar, você vai ver que os discípulos continuaram seguindo Jesus, nenhum deles saiu, nenhum deles se afastou de Jesus. O único que se afastou ali foi o Judas, desses 12, foi o Judas. Porque o Judas, ele já era predestinado, filho da perdição. Entendeu? Mesmo assim, eu estava explicando hoje de manhã, eu acho que talvez o Judas, eu tenho essa leve impressão, eu acho que talvez quando a gente chegar no céu, a gente vai encontrar o Judas lá. Todo mundo mete o mal no Judas, né? Judas, mas eu acho que talvez a gente pode encontrar o Judas lá. Fulano é um Judas, ficou aquela marca, né? Mas pastor, como que a gente pode encontrar Judas lá se Judas traiu Jesus? Porque Judas, ele se suicidou, traiu Jesus e se suicidou. Jesus morreu, ficou 3 dias morto e ressuscitou. Quando Jesus ressuscitou, a Bíblia diz que ele pegou a chave do inferno e ele foi lá embaixo pregar os espíritos em prisões. Ele foi pregar para todas as pessoas que morreram antes deles. Porque esses grandes homens de Deus, Moisés, Davi, confiavam em Deus, mas eles já esperavam o Messias, porque eles não eram salvos. Jesus é que salvou a todos, eles morreram, eles não eram salvos não.
por mais que eles eram de Deus, porque não existia salvação antes de Jesus. Então, quando Jesus morreu, ele pegou a chave do inferno, quando ele ressuscitou. Ele foi lá no inferno e pregou os espíritos em prisão, que tinham morrido antes dele ressuscitar, para aquelas pessoas dessas. Dar uma chance a todos, inclusive aqueles que morreram antes dele, para eles se converter. E eu imagino que se o Judas estava lá, porque ele estava lá, ele foi para onde? Ele se suicidou. E Jesus foi pregar lá, talvez ele possa ter se arrependido. E se ele se arrependeu, ele pode sim estar no céu. Entendeu? De repente, muita gente vai chegar lá, não pode ficar chateado com Judas lá no céu. Porque ele traiu Jesus. Ele disse que se Jesus perdoou, né, deu uma nova chance, quem somos nós vai ficar chateado? Lá no céu não tem nada de chateação. Aí vai chegar Jesus, não acredito, você só foi Judas. Depois de tudo que ele fez com o Senhor. Aí ele vai olhar para você e vai falar, minha filha, meu filho, amai a vossos inimigos. Vamos orar então em nome de Jesus? Amém? Aí tem gente que fica indignada, não aceito juntar lá, mas Jesus vai pregar os espíritos em prisão. Possa ter uma possibilidade dele ter sido salvo, entendeu? Vamos orar então em nome de Jesus. Pai, nós viemos a Ti em nome de Jesus. Agradecer ao Senhor por esse conselho, por essa palavra que o Senhor nos enviou, Pai. E pedir ao Senhor que o Senhor venha ajudar cada pessoa. Essa pessoa, Pai, que precisa de uma mudança, uma transformação, uma bênção. E até, Pai, que a cada dia na nossa caminhada, o Senhor nos ajude a ver aqueles pequenos detalhes, aquilo que não está legal, não está se batendo com a Sua palavra, que o Senhor nos ajude a colocar, Pai, em prática aquilo que o Senhor tem ensinado. E oramos, em nome de Jesus, para que a gente seja sempre um dos Seus discípulos, Pai. Que a gente seja esse grupinho dos 12. Era 12 homens só, mas era 12 dispostos a obedecer. Era 12 obedientes, era 12 tementes. Era 12 que levavam a sério o que o Senhor falava. E 12 que aceitavam a Sua palavra, o Seu conselho. Que a gente possa ser sempre humilde para aceitar os ensinamentos do Senhor. Que é isso que vai nos fazer crescer, que vai nos abençoar, que vai fazer as coisas mudarem. E eu paraliso toda a ação do mal, exigindo que saia da vida de cada pessoa, do casamento, da prosperidade, dos filhos, da casa, de todas as áreas da vida dessas pessoas. Eu repreendo todo o mal e exijo a tua saída. Todos que estão aqui, estão no Face, em nome de Jesus. Pai, eu estou abençoando cada um. Peço que o Senhor cubra com o teu manto sagrado e leva todos em paz, em nome de Jesus. E vocês digam assim seja, e graças a Deus. Amém? Glória a Deus. Então vamos na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe, manhã paz, tá? E até agora, gente, é terça-feira, tá? Terça-feira, em nome de Jesus, a gente vai estar aí de volta. Se assim Jesus permitir, em nome de Jesus. A paz, meu Deus abençoe. Amém? Deus abençoe, irmão.